vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, agindo nosso Deus, quem impedirá? Quem trouxe o livro? Segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo. Tem quantas ovelhas aqui hoje, hein? Eu vim com o Bruno e estou vendo outra ovelha lá do Gardênia, hein? Consegui uma Mary, parei no canto ali, com a família ali, forte. Olha aí. A segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo. Quem achou, diga Deus é Deus. Deus é Deus. Eu vou ler aqui alguns versos. Eu quero ler o primeiro versículo de segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, um versículo só. Fortifica-te, pois, meu filho, na graça que está em Cristo Jesus. No 2. E o que ouviste de mim, por meio de muitas testemunhas, isso confia a homens fiéis e também maduros ou idôneos para instruir aos outros. O 4, que é o versículo do tema: ninguém que milita se envolve em assuntos desta vida, pois o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a batalha. Quero ler também aqui o verso de número 19, que está escrito assim: todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e todo aquele que invoca o nome do Senhor afasta-se da iniquidade. E o 21 eu fecho: portanto, se alguém se purificar desses erros, será um vaso para a honra, santificado e útil para o seu possuidor, e preparado para toda a boa obra. Amém, igreja? Já sei, por favor. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, essa carta do apóstolo São Paulo ao seu filho na fé, pois o jovem Timóteo não era um filho biológico, mas era um filho na fé. E essa carta é uma carta de instrução paulina para que o jovem viesse a ter uma vida forte em Cristo e viesse a ser um soldado que fosse aprovado por Deus. É uma carta também que nos ensina que o tempo que vivemos aqui, não percamos tempo. Estamos em um campo de guerra, aonde o nosso comandante, que é Cristo, ele tem coroa para todos que militarem legitimamente. O capítulo 2 também, ele instrui que o crente, ele está debaixo de uma autoridade divina. E se ele se sujeitar a essa autoridade, ele não somente vai permanecer de pé, ele vai ter sucesso na sua jornada espiritual. Então, o primeiro verso, Paulo, ele fala desta forma. É um versículo simples, pois a intenção de Deus não é complicar. Por mais que Deus é grandioso, inalcançável, ele se torna humilde para falar com seus filhos, para que a compreensão seja perfeita, de modo que nós não somente possamos ouvir a voz do Criador, mas colocar em prática e sermos bem-aventurados. Então, o primeiro verso, Paulo explica assim, fortifica-te, pois, meu filho, na graça que está em Cristo Jesus. E o termo fortifica-te é se reveste, ganha força a cada dia.
aumente a sua condição espiritual. Porque o termo fortificar é revestir de força, receber força em cima de força e aumentar a sua condição espiritual. Então, quando Paulo diz fortifica-te, a mensagem é: você não tem, mas quem te chamou tem. Você é nada, mas quem te ungiu vai te fazer poderoso na obra. Então, o termo fortifica-te é reveste-se. O termo aqui também é usado no mundo militar, porque ninguém vai competir uma guerra, ou ninguém vai lutar uma guerra, né, de chinela havaiana, de bermudinha, de camiseta. É necessário ter os acessórios, ter a roupa de batalha, a roupa de guerra, onde você tenha vários bolsos, tenha setores que coloquem as suas armas, kit de sobrevivência. Então Paulo está explicando que em Cristo nós podemos nos revestir das roupas espirituais para que nós possamos se preparar, porque o Evangelho não é eu vou para me aliviar. Evangelho não é quem canta os males espanta. Evangelho é um campo de batalha, e nesse campo de batalha não há espaço para lutarmos nos espirituais. Só tem espaço para quem se revestir das armas celestiais. Então o termo fortifica-te, meu filho, é aumente em força. O sentido é, a cada vez que tu se dedicar em Cristo, Ele vai aumentando os seus degraus espirituais. Porque no mundo terreno, você perde força. No mundo espiritual, tu também perde força. Mas temos uma fonte que é Cristo. Então ele explica que o jovem pode se fortalecer na graça que está em Cristo Jesus. A graça não somente é um favor imerecido. A graça é uma condição divina de você se manter em Cristo, não se contaminar, permanecer fiel até o final da sua jornada. Então, fortifica-te na graça você vai se fortalecer, mas isso não é obra tua, é presente de Deus. A graça simboliza, você vai receber o que tu não merece, e o que tu receber é a obra das misericórdias de Deus sobre o seu ministério. Bendito é o Deus da graça, bendito é o Deus das suas misericórdias. Então explica que o jovem pode se fortalecer, aumentar em força em graça. Graça não somente fomos salvos pela graça, a graça que salva também sustenta, a graça que salva também habilita, a graça que salva também nos mantém na posição que agrada o nosso Salvador. O verso 2 ele escreve assim: e o que de mim ouviste por meio de muitas testemunhas. A outra orientação paulina é: você é um jovem que sempre está disposto a ouvir. Você é um jovem que sempre cola com quem tem. Você é um jovem que não tem uma fé fingida. A sua fé é verdadeira, porque toda a fé verdadeira, ela abre nossos ouvidos espirituais. Então o sentido é: você ouviste de mim os conselhos, e você não somente é aquele que ouve os conselhos, mas por você receber o conselho e colocar em prática, a própria palavra vai te capacitar a ensinar outros. E aqui eu tenho uma aplicação para a igreja. Se o diabo tem discípulos, o crente também deve formar discípulos. O sentido aqui é: em que ouviste por meio de muitas testemunhas. Isso confia a homens fiéis, capacitados, idôneos, prontos para ensinarem. A doutrina é: Timóteo, eu não somente estou te ensinando, eu estou te ensinando porque eu confio que você vai aprender, vai botar em prática
e também vai confiar os mistérios de Deus a pessoas fiéis que possam ensinar a outros. O termo é: quem ouve a voz de Deus não morre com a unção, não morre com o conhecimento, não morre com a chamada. Quem ouve a voz de Deus coloca em prática e levanta pessoas. Quem ouve a voz de Deus não somente guarda mandamentos, mas ensina mandamentos a pessoas fiéis. E aqui eu tenho uma aplicação para a igreja. Deus vai te fazer ser mãe espiritual, ser pai espiritual. Deus tem condições de primeiro nos amadurecer e depois nós compartilharmos o que recebemos, porque o mundo precisa ouvir que existe um Salvador. A igreja precisa aprender a palavra para resistir o maligno, se manter pura e crescer na graça e no conhecimento que há em Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Pai da glória, o Rei da glória, o Senhor da sua igreja. Então ele diz que Timóteo, ele deve confiar os mistérios de Deus a pessoas fiéis, para que as pessoas viessem a ensinar outras pessoas. É muito interessante, porque esse ensinamento, ele começa em Gênesis. Quando bendito seja, ele cria o homem e cria a mulher, ele diz para frutificar, multiplicar, muito mais do que ter um contato íntimo. A linguagem é: tudo aquilo que eu crio é para dar fruto, é para florescer, é para encher a terra. Eu estou dizendo que a terra está cheia de ensino maligno, mas a igreja pode encher a terra da sã doutrina bíblica. Eu estou dizendo que os homens maus estão permeando, campeando, enchendo a terra, mas se nós abraçarmos as boas novas, nós podemos combater o mal, porque o maior é o que está dentro de nós. Então que nesta noite o Eterno te console. O Deus que mora em nós, quando nos chamou, nos conhecia, nossas limitações, nossas fraquezas, nossa pequenez, mas dentro do vaso de barro mora a excelência. Então quem trabalha ainda é Deus, quem modifica vaso ainda é Deus, quem exalta vaso ainda é Deus, quem dá competência ainda é Deus, quem gera sabedoria ainda é Deus. Então o sucesso da igreja não é a igreja, é com quem a igreja anda, confia e deposita a sua confiança. O verso 4, o apóstolo São Paulo também instrui o Timóteo desta forma: Timóteo, ninguém que milita ou ninguém que está no campo de batalha se envolve com os assuntos dessa vida. Paulo, um homem que viveu num tempo helenista, ele tinha uma cultura judaica, uma cultura romana, por isso ele tinha dois nomes: o nome judaico, que era Saulo, e o nome romano, que era Paulo. E ele usava o nome romano para abrir portas para ele pregar o evangelho. Então ele sempre teve esses dois nomes, Saulo e Paulo. E era um homem entendido, tanto na parte grega quanto na parte judaica. E Paulo era um homem observador. E ele via que os soldados do imperador, eles não poderiam ter outro tipo de serviço. Quando eles eram alistados ao exército romano, eles eram intimados a decidir se eles queriam servir somente o imperador ou queriam uma vida secular. E quando aqueles soldados decidiam servir somente o imperador, eles não faziam outra coisa a não ser fiel ao seu imperador.
Quando o apóstolo São Paulo diz que quem milita não deve se envolver, a linguagem é: Timóteo, se Cristo te chamou, sirva somente a Ele. Se Cristo te chamou, seja servo somente dele. Se Cristo te chamou, você não tem dois donos, tu só tem um dono. Porque quando tu decidiu servir a Ele, não existe outro além dele, o Salvador da tua alma. Então, a instrução paulina é essa. Paulo, ele usa um âmbito cultural, ele traz uma aplicação espiritual. Paulo também explica que o soldado não milita ou não guerreia legitimamente se ele estiver embaraçado. Tanto é que os soldados romanos, quando eles se alistavam, a primeira coisa era: eles chegavam no exército para ser treinados, porque sem treinamento não tem alvo, sem treinamento não tem disciplina. Então os soldados eram treinados. A linguagem paulina é: Timóteo, permaneça no teu comandante, que é Cristo. Porque quando você chegou, tu chegou inexperiente, mas quem te comprou vai treinar teu ministério. O Deus que eu estou pregando aqui, Ele é o Deus que chama pessoas sem capacidade, mas no seu reino existe treinamento espiritual. E o treinamento, ele traz disciplina. A disciplina não é fácil. A disciplina ultrapassa o sentimento. Quem é disciplinado não está exercitando porque está feliz. Alguém que não está disciplinado, ele serve quando está alegre, quando está triste não quer servir, quando está tudo bem em casa ele quer adorar, quando está mal não quer adorar, quando a porta se fecha ele também se fecha, quando a porta abre ele fica radiante. Mas dentro do quartel de Cristo nós vamos ser treinados a não vivermos de circunstâncias, mas vivermos impulsionados pela palavra. Então o treinamento gera disciplina, e a função da disciplina é: Alexandre, com problema ou não, sirva a mim. Com porta aberta ou fechada, sirva a mim. Com alegria ou tristeza, não abandone a espada, porque a disciplina faz você servir a Deus, não pelos sentimentos, mas pela aliança que nós fizemos com Ele. Então eu tenho uma aplicação para a igreja nesta noite. O diabo não vai mais debochar de você. Você vai guerrear alegre ou não, com porta fechada ou não, com saúde ou com dor no corpo. Quem manda em nós ainda é Deus. Quem capacita a igreja ainda é o Espírito da verdade. Então a intenção de Paulo é instruir os irmãos que o soldado romano era treinado, era disciplinado para ser fiel somente ao seu imperador. Então Paulo explica: olha, Timóteo, eu estou em uma guerra, eu estou em aflição. Você está vendo que eu estou levando as marcas de Cristo. Eu estou algemado fisicamente, mas a mensagem não está presa em mim. Porque Roma pode me limitar fisicamente, mas quem está em obediência a Roma não prende a mensagem da salvação. Eu quero aplicar que o diabo pode botar impedimento em nossas vidas. Eu quero aplicar que nosso corpo pode se corromper. Eu quero aplicar que o homem exterior pode sentir, mas o interior vai se renovando de glória em glória. Então, dentro desse cenário, Paulo diz também que os soldados não podiam se embaraçar. Os soldados romanos não podiam ficar em plantações, em serviços fora. Eles viviam diuturnamente treinando.
viviam diuturnamente batalhando, porque a intenção dos soldados era cumprir a missão. E Paulo diz: Deus te chamou, jovem, para cumprir uma missão. Deus te chamou para cumprir uma chamada. Deus te chamou para executar uma obra. Então, se Deus te chamou, não foque naquilo que você sente, mas foque no Deus das Escrituras. E aqui eu quero deixar um conselho para a igreja: o Espírito de Deus mora em nós. Eu tenho aplicação para a igreja. Não importa o que nós passamos, o nosso general não somente dá ordem, ele é a fonte da autoridade na minha e na tua cabeça. Então a instrução é: ninguém que milita se envolve com os assuntos desta vida com o objetivo de agradar aquele que o recrutou para a batalha. O termo é: Deus te chamou, não perca o alvo, não fica desligado. Você está em guerra, pode vir uma flecha, pode vir uma lança, não deixa ninguém te desconcentrar, porque todo soldado romano, quando ia para uma guerra e conquistava um exército inimigo, o seu comandante e o seu imperador lhe dava benefícios, lhe dava terra, lhe dava prata, lhe dava ouro, lhe dava coroa. A mensagem é: Timóteo, Deus te chamou para lutar legitimamente, porque se tu for um vencedor, no final da jornada existe uma coroa eterna te aguardando. Enquanto os soldados romanos recebem coroa passageira, você vai receber uma coroa que é incorruptível. Enquanto Roma te abençoa, enquanto Roma abençoa o soldado romano com coisa que se passa, a tua luta não é uma luta que vai ter prêmio passageiro. A tua luta vai ter um prêmio que vai durar de geração a geração. Por isso eu tenho uma aplicabilidade para essa igreja nesta noite: não desiste, não pare, não negocie tua vocação, porque o teu comandante já está no final da jornada aguardando aqueles que chegarem até o final. Então é uma mensagem muito forte. É uma mensagem que vale a pena vencer o mundo, vale a pena recusar os banquetes do diabo, vale a pena recusar o pecado, vale a pena resistir o diabo, porque o que é nosso está na mão do comandante dos comandantes. O que é nosso está reservado. Então não perca tempo com prazeres temporários, com prazeres momentâneos. O mundo tem milhões de coisas para dar, mas nada se compara ao banquete que o bom pastor tem reservado para suas ovelhas. E por isso eu quero aplicar: vale a pena ser santo, vale a pena ser separado, vale a pena estar no mundo, mas não se sujar, vale a pena não ter vida dobre, vale a pena não ter língua dobre, porque nós não estamos lutando em vão. Existe uma herança para aqueles que sofrerem aqui embaixo, mas vai ter recompensa poderosa naquele dia. Então essa é a instrução paulina para a igreja. E se nós também observarmos aqui, glória, o verso de número 19, Paulo, ele fala que a marca de um crente, se nós lermos esse verso 19, Paulo diz para Timóteo não se meter em conversas tolas, porque naquele tempo havia anciões judeus que queriam debater acerca de teologia, genealogia e fábula, conversa desnecessária. E Paulo diz: não fica se metendo em coisa que não edifica, porque quem está no Espírito não bate boca.
Quem está no Espírito não fica buscando coisa que não está na Escritura. Não inventa com o filho, foge dos bate-boca, porque bate-boca corrompe, mas mansidão edifica. Bate-boca destrói os ouvidos do povo, mas a Escritura limpa, liberta e edifica. Então, Timóteo, se você é um jovem vocacionado, não entre em discussão tola, aonde corrompe os pensamentos, mas foque na doutrina, foque na palavra, porque o inimigo ele quer desviar a tua atenção. O inimigo é perito em nos jogar em armadilha, em tirar a nossa visão, nos meter em conversa estranha, em conversa paralela, que não tem base bíblica, invencionicinosa. Mas Paulo diz: fica somente naquilo que você aprendeu. O que não pode hoje em dia é estudo de internet, é muito mestre sem ser mestre, é muito doutor que nunca estudou nada, é muita gente aconselhando, nunca nem leu a Bíblia toda, e se demore você come comida estragada. Mas quem é do céu só come a Bíblia. Quem é do céu não fica buscando orientações de pseudos doutores. Quem é do céu está na Bíblia. João 17, verso 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Fica na palavra, oh glória. A palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é penetrante, a palavra é cortante, a palavra esquadrinha, a palavra vivifica, a palavra remove, ela separa vaso, ela dá vida abundante, ela dá conhecimento, ela abre o nosso intelecto. Quem come da palavra, ele come do maná que desceu do céu. E quem come do maná que desce do céu não vai comer porcaria, não vai sentar na mesa estranha, porque aonde Cristo alimenta, nós não precisamos mais de nada, a não ser da presença do homem das mãos furadas. E ele está nesta noite para te fortalecer aqui. Eu já sinto um ambiente diferenciado nesta casa. Eu vim aplicar que a igreja é regida pela palavra, é doutrinada pela palavra, é direcionada pela palavra, é instruída pela palavra, é regida pela palavra. A palavra é a bússola, a palavra é o indicador, a palavra é o nosso mapa. Quem tem a palavra tem o dono da palavra. Quem tem a palavra é dirigida pela palavra. E quem é dirigido pela palavra não tem frieza, não tem capetinha, não tem capetão, não tem projeto maligno. A palavra te sustenta, a palavra é tua base, ela é o teu baluarte, ela é a tua torre forte. Então nesta noite eu vim aplicar. Quem ama a palavra vai ter coisa nova na sua vida e vai ter coisa nova na sua chamada. Quem ama aqui a palavra? A palavra arranca hipocrisia, a palavra remove mentira, a palavra arranca mancha, a palavra perdoa a crente, a palavra ilumina a crente. Paulo está dizendo para Timóteo: ó Timóteo, o firmamento de Deus, o firme fundamento de Deus, tendo este selo é: Deus conhece os que pertencem a Ele. Isso é muito forte, porque Paulo diz: olha Timóteo, o fundamento da verdade é essa: Deus conhece quem pertence a Ele. É o que Jesus diz em João 10: eu conheço as minhas ovelhas e elas adoram, elas amam a minha voz. Ovelha saudável não ouve a voz de Satanás. Quem está me ouvindo? Ovelha saudável ouve a voz do seu pastor. E o seu pastor não é o pregador, é aquele que foi na cruz, foi sepultado. Mas a
ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou para dizer: eu sou vencedor, eu sou o melhor, eu sou o general, eu sou imbatível, eu sou invisível, mas sou verdadeiro e sou real. Eu sou indivisível, eu sou impecável, eu sou sumo sacerdote, eu sou sacerdote, eu sou leão de Judá, eu sou a rocha eterna, eu sou a água da vida, eu sou o pão vivo, eu vou na frente, eu vou adiante, eu preparo o caminho, eu alinho chamata, eu levanto o vaso, eu aqueço o ministério, eu libero dons, eu libero talento, eu queimo demônios, eu tanto na cela e fortifico o crente andar na minha presença. Ele está nessa casa nessa noite. Aleluia. Você veio aqui para bater cartão, eu vim aqui para receber poder nessa noite. Você veio aqui porque foi convidado, ou tu tem prazer em ouvir a voz do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que está nessa casa de oração nesta noite. E o firme fundamento é este: tem um selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e todo aquele que invoca o nome do Senhor se afaste da iniquidade. A mensagem é essa: o Senhor conhece os seus, e todo aquele que tem um selo. O selo de Deus não é cargo, o selo de Deus não é talento, o selo de Deus não é tempo de igreja, o selo de Deus não é um cargo eclesiástico, o selo de Deus não é patente. O selo de Deus é: quem é de Deus se aparte da iniquidade. Quem é de Deus não vive na pelanca. Quem é de Deus não anda com Satanás. Quem é de Deus não bebe do pecado. Quem é de Deus se alimenta da justiça. Quem é de Deus busca andar em santidade. Oh glória! Quem é de Deus pode até tombar, mas não fica na lama, porque o Espírito Santo nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Quem é de Deus pode até tombar, porque Salomão explica em Provérbio que o justo cai 7 vezes e se levantará, mas o ímpio perecerá em seus caminhos. Quem é justo pode tombar, mas não fica tombado. Se entrou alguém aqui tombado e você é crente, nesta noite eu vim dizer que o diabo não vai carregar tua alma. Deus está debaixo de promessa sobre a tua cabeça e Ele vai te levantar mais uma vez. Você vai ficar de pé, vai voltar para trabalho para o diabo, vai voltar a evangelizar quem está me ouvindo, vai voltar a orar, vai voltar a pregar, vai voltar a cantar, expulsar demônio, porque quem começou a obra é fiel para aperfeiçoar até o dia do arrebatamento. Alguém levantou as mãos aqui, hein? Alguém levantou as mãos nessa noite agora. Eu vou pregar daqui a pouco, mas eu estou vendo um ambiente aqui de adoração nesta casa. E se alguém desejar voluntariamente levantar tua voz aos céus agora e bendizer ao Criador, não tem problema algum, tu não vai me atrapalhar, porque a glória só pertence a Ele, o louvor pertence a Ele, a pregação é dele, o talento é dele, a voz é dele, o pastor é dele, a missionária é dele, o obreiro é dele, o evangelista é dele, o departamento é dele, a criança é dele, a adolescente é dele. Eu estou declarando nesta noite que não tem nada do diabo nessa casa. Nós pertencemos a Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Espírito de vida nessa casa. Oh, Espírito de vida, recebe presença aí, terra. Há um ambiente de vitória nessa casa. Todo Espírito para matar chamada, receba fogo agora. Toda chamada gelada, recebe fogo agora. Você que entrou aqui, está desperto, pastor. Eu estou na batalha, eu estou numa luta, eu estou numa crise. Eu quero te garantir: Jesus é competente, Jesus é forte para sustentar tua vida nesta noite e dizer: filho, eu te dou mais uma chance. Filha, eu te levanto mais uma vez. Filho, a
minha mão é forte para te levantar mais uma vez. Tem vitória nessa casa. Quem é de Deus ama a santidade. Quem é de Deus tem que amar o jejum. Quem é de Deus tem que amar a Bíblia. Quem é de Deus tem que amar a oração, as madrugadas, as campinas. Quem é de Deus se aparta do mal e anda na verdade, anda na bondade, anda na mansidão, anda na temperança, anda no fruto, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Deus que está nos céus. Então essa é a instrução paulina. E estou caminhando para terminar essa simples mensagem nesta noite. E o verso 21 garante, portanto, se alguém se purificar desses erros, será vaso de honra. Oh, glória! Paulo está dizendo que, olha, meu filho, quem se purificar dessas falhas, quem fugir desses erros, vai se tornar vaso de honra. E o termo honra aqui significa Cristo não tem dificuldade em mover esse vaso. O termo honra aqui significa vaso de honra. É alguém que decidiu: Jesus, eu já entendi, eu vou estar disponível para tu fazer de mim o que tu queres. Vaso de honra é quem se separa do sistema desse mundo e fica disponível para Cristo operar. Porque o que faz o vaso ser honrado não é o vaso em si, é Cristo em nós, esperança da glória. Por isso que vaso de honra aqui é vaso de honra, santificado e preparado para Cristo nos mover em toda boa obra. O termo é: Alexandre, igreja, se vocês se separarem, eu vou honrar vocês como pai, eu vou movimentar vocês. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz e o seu barulho, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A mensagem é: Timóteo, se tu se separar, Deus não vai ter dificuldade de usar, e tu vai ser útil em toda boa obra. Ninguém vai te parar, ninguém vai te atrapalhar. O Espírito vai te mover, ele vai soprar, ele vai soprar, vai te dar habilidade, te dar competência. Aquilo que tu não pode, ele vai te capacitar. Aquilo que você não tem, ele vai te dar. Porque vaso separado Deus movimenta na terra. Quem está me ouvindo? Vaso separado, o capeta não te move, é o céu que te move, recebe. Vaso separado, dá trabalho pro diabo. Quem está me ouvindo? Vaso separado, não fique em fofoca, não fique em putrico, não fique em inveja, em dissessão, em ciúme. Ele quer glorificar Deus, ele quer honrar Deus, ele quer trabalhar, ele quer buscar, ele quer ganhar alma, ele quer santificar, ele quer doutrina, ele quer Bíblia, ele quer palavra. Receba a presença da palavra, seja cheio agora. Quem vem da glória para Deus, meu Deus do céu, alguém vem dizer, alguém vem cantar, alguém vem tratar, alguém vem adorar o nome santo, o nome poderoso. Se separa, crente, se consagra. Deus quer te honrar, ele quer te mover, ele quer te separar, ele quer dar unção nova, quer dar graça nova, autoridade nova. E aqui já vai uma aplicação para a igreja agora. Não adianta ter habilidade e ter talento, o diabo não se intimida com habilidade, nem com talento, nem com oratória. Ele respeita a autoridade, ele respeita a unção na terra, ele respeita poder do alto sobre a tua cabeça. Eu estou dizendo que está descendo poder nessa casa agora. Quem está disposto a receber, meu Deus, quem está disposto a se separar, meu
Deus. Quem está disposto, seja tocado. O Senhor está ungindo a tua cabeça nesta noite com brasa viva do altar. Quem está disposto a receber, recebe autoridade para ligando, e olha, e agora. Meu Deus, está queimando aí? O altar está quente aqui, recebe aí. A festividade de igreja é para ter poder, é para voltar a orar. Essa vidinha vazia, essa vidinha tua aí, 20 de revelação, é 15 minutos, já tem 5 hoje de crente, é 10 anos, vai marcar esse joelho, terra, bota essa boca no pó, entra no propósito, é mês de jejum, até Deus queimar nossa carne e renovar o nosso espírito. Quem veio guerrear nessa noite aqui? O espírito de vida recebe. Quem está pegando aí? Quem tem dom de língua, manda rajada agora. Quem tem glória, manda agora. Receba autoridade para derrubar teu cativeiro hoje. Receba autoridade, é para voltar a marcar esse joelho liso aí. Receba autoridade para atacar o jejum, não ficar magrinho, é bonitinho, é legalzinho. É um jejum para vencer orgulho, jejum para vencer vaidade, vencer a língua dobre. Recebe autoridade nesta noite. Deus quer renovar a igreja. Receba agora. Deus está queimando o diabo aqui, hein? Deus está queimando amarras nesta noite, meu Deus. Deus está queimando frieza agora.